Então coloca aqui. Ei, não sabe. Qual é o certo entre apa, numa relação entre duas pessoas? Que Paulo ensina. Servi-lo próximo. Alguém, quando está no ato sexual, se preocupa com quem está com você? Ou se preocupa em você atingir o êxtase? Se preocupa em dar ou só em receber? Esse é outro detalhe que a mente trabalha, porque apesar de tudo que nós estamos falando, a ação ato sexual, o acontecimento ato sexual não vai acabar. Mas então é preciso que durante o ato você não aceite também a mente cobrando que você se satisfaça. Diz para ela, não, mento, se há dois aqui e o que eu deveria estar fazendo é dar para ela, por isso eu não vou me prender a eu ter que me satisfazer. Eu falei agora há pouco de dominação. Sim, o ato sexual é exercido por cada um para usar o outro para o seu benefício. No canto da mente é assim que funciona. Você usa o outro para ter, para receber, para ganhar. Não compactue com isso. É por isso que você diz que, não, aquele outro ou aquela outra é faquinha de cama. Porque não lhe deu o que você queria. Agora, isso tudo é invenção da mente. Para lhe manter no prazer e na dor. Ou seja, no ato sexual bom e no ato sexual ruim. Se tiver pergunta. Antes de ler as perguntas, só vamos falar uma coisa interessante. Posição. Eu não falo de atos. Eu só falo do que você sente durante o ato. Então, se você sente necessidade de determinada posição, liberte-se disso. Se você não sente, não há problema nenhum. Bode 3. Vencer a prova no sexo é amar? Amar o próximo? Coisa de Deus? Se você soubesse o que é amar o próximo, poderia ser, mas você não sabe. Então, vencer a prova do sexo é você não acreditar quando a mente diz que você tem que se satisfazer com o sexo. E não viver o êxtase sexual que a mente diz, o prazer de ter o êxtase sexual que a mente lhe dá. Sandra Rô. Joaquim, por favor, comente a pergunta do Klaus sobre o fato de se aproximar de Deus com o sexo. Poxa, por favor, nós não estamos falando de Deus. Não dá para se conversar, porque não é o ato sexual ou o não ato sexual que vai lhe aproximar de Deus, mas a forma como você vive aquilo que a mente lhe dá enquanto ato sexual. Klaus Heleno. Kim, o que é profano então no sexo? Não sei, para mim não existe nada profano, uma vez que tudo é Deus que faz. Klaus Heleno. Quanto mais religioso, menos resolvido sexualmente, uma forma de compensação? Não é ato, não é fazer ou deixar de fazer. É a forma como você vive, ou o celibato ou a ação sexual. Isso é que interessa. Armando Chu, o êxtase é a coroação do ego? O êxtase sexual é um acontecimento da vida. O êxtase sexual pode ser vivido com prazer de ter alcançado ou com o remorso de ter alcançado.
Eu estou me portando não com êxtase, mas com pajero ou com a dor. Mocho com o nome do... Mocho do fio. Você sabe que eu não tenho papo na língua. Vou falar português bem calo. O problema não é gojar. É gojar por ter gozado. Klaus Heleno, o gozo pleno negado gera frustração? O gozo pleno que negado que lisela a frustração será uma coisa frustrante se você viver a frustração com frustração. Armando Chu, não existe ato sexual ruim? Existe todo ato sexual que a sua mente diz que é ruim para você. Por quê? Porque você é escravo da mente. André Palhares, por que discutir esse assunto se quem gera esse desejo egoísta de satisfação do próprio prazer é Deus? Se a própria mente é Deus. E se é nosso esse desejo da mente, advém de Deus. Porque ao mesmo tempo que você vive Deus, ou você vive as coisas que Deus faz, você tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Nós estamos conversando sobre escolher entre o bem e o mal durante a ação de Deus. Não sobre a ação. Por isso eu estou batendo forte contra palavras ações. Contra perguntas sobre a ação. Guto, Joaquim, mesmo tendo esse tipo de pensamento em servir o próximo durante o ato sexual, é interessante como a mente continua jogando contra, dizendo que você não deu tudo o que o outro precisava. Comente, por favor. Neste caso, ter este pensamento, você também tem que se liberar. Eu não disse para você ter. Se a mente diz que você tem que dar, não se penda a ter que dar. Eu nunca falo que você tem que ter uma atitude mental. Eu falo que você tem que se libertar de qualquer atitude que a sua mente quer. Eu já apenas, vamos dizer assim, como o cheto, só porque a maioria das mentes não trabalha com a ideia de doar-se, mas sim de receber. Agora, se a sua mente trabalha com a ideia de doar-se, liberte-se disso também. Klaus Heleno, como fica um espírito encarnado viciado em sexo quando desencarnado? Viciado em sexo. Ou melhor, viciado no prazer de ter prazer. E aí, não importa se é sexo que dá prazer, se é ter carro novo, se é ganhar uma peninha a mais para acha. Hamilton Rezende, mistérios da criação e ondas derivadas mais distantes da origem primária de acordo com a lei de tudo? Eu vou fazer uma coisa. Eu não vou mais responder perguntas sobre ato, nem sobre Deus, sobre espírito, tá certo? Se ele não passar para eu, é porque eu desci para achar. Sandra Rô, o que é bem e o mal no sexo? Bem ou mal em qualquer coisa da vida é quando você está livre do prazer e da dor. Você está no bem. Quando você tem prazer ou você tem dor, você está no mal. Porque o mal é o individualismo, é o egoísmo. E a dor é o egoísmo não satisfeito. E o bem, o prazer, é o egoísmo satisfeito. Armando, tem uma correção aqui, pai. O Armando Chu, ele fez uma afirmação, eu que li errado. Não existe ato sexual ruim, é uma afirmação e não uma pergunta, desculpa. Existe sim, moço. Existe ato sexual ruim. Existe aquele ato sexual que
aonde você, o ímpar, o sentido da busca da felicidade, aonde você vibra com o pajé ou sofre com a dor. Este é um ato sexual win. Win no sentido da busca da felicidade. Agora, sobre a ação o xixi, isso eu não sei lhe dizer. Faz tempo. Andréa Palhares. São 3 perguntas, pai. O que seria escolher o bem nessa atitude mental divina? O que seria escolher... Quer responder uma pergunta? O que seria escolher o bem durante o ato sexual? Não se apegar ao pajé nem à dor. O que seria escolher o mal nessa atitude sexual? Esqueci. O que seria escolher o mal nessa atitude sexual divina? Se apegar ao prazer e à dor. E o que é o bem e o mal? Acabei de responder. Klaus Heleno. Isto é uma prova para nós. É o ataque dos devas. Tentam nos desorientar propondo tais temas sem preconceito ou caretice? Pode continuar. Ele mandou continuar, Klaus. Lucélia, a revolução sexual trouxe liberdade para as mulheres, mas elas continuam escravizadas sexualmente. Por quê? Porque a chique é mentiquia. A sua função não é saber porquê das coisas, mocinha. A sua função é estar preocupado em observar a forma como a sua mente reage às coisas que passam por ela. Acabou as perguntas? Então nós acabou também o tema sexo. As que falamos sobre tudo. Sexo é um acontecimento da vida, aonde a sua mente trabalha com verdades para lhe propor determinadas posturas sentimentais. E você tem a livre opção de escolher tender-se a essas posturas ou não. Só isso. Nós se encontramos então na outra terça-feira, tá certo? E aí vocês vamos dizer assim, procurando outro assunto para nós conversar. Que vocês fiquem capazes do Deus, viu? Até mais, gente. Até mais. A gente vai para a próxima semana. Um abraço a todos.